Já está aqui o Tiago. Tiago, um abraço, um prazer estar aqui. Estivemos há uns dias aí atrás e foi muito bom. E hoje eu estou aqui para aprender mais com o Tiago. Estou aqui como um aluno, né, ansioso de captar umas coisas boas. Tiago, suas considerações iniciais e estamos aqui prontos para a conversa. Uma alegria muito grande estar novamente com o senhor. Nós que aprendemos aí com a sua sabedoria e com a sua altivez política, que é o que nós precisamos, é o que a democracia precisa em tempos de crise. Quando chegam tempos sombrios, tempos difíceis, é que as verdadeiras lideranças aparecem. E o Exato. senhor tem despontado aí nesses momentos tão tenebrosos que estamos vivendo como uma voz em meio ao deserto. Então, Isso. eu que agradeço aí pela sua coragem e pela sua altivez em nos conduzir nesse deserto, né? É, Muito obrigado. à vontade, Tiago. Vamos, trace aí o rumo da nossa conversa. Você é que diz, estou aqui para lhe ouvir e contribuir aí dentro dessa participação. Sim, porque, né, que é bem simples, mas eu estou diante de uma pessoa que é capacitada e que poderá nos ajudar a prosseguir aqui nessa Então, conversa. então o senhor tem tido muito trabalho na Câmara dos Deputados, especialmente agora que tantas liberdades nossas estão sendo atacadas, não só a liberdade, mas também a liberdade econômica, a liberdade de comprar, a liberdade de vender, a liberdade de prestar serviço, a liberdade de ir e vir. Então, muitas liberdades estão sendo restringidas e algumas vezes, né, deputado, de forma despótica, de forma a não atender a necessidade premente, que é a necessidade da saúde pública. Então, eu tenho visto que muitos políticos têm se utilizado deste momento triste que o mundo está vivendo, afinal de contas é a 12ª pandemia registrada, e alguns têm se creditado nessa pandemia, né? Nós somos cristãos, e nós sabemos que o homem é mau, que o homem é depravado, e que a nossa tendência realmente é má. Mas quando a gente vê isso acontecendo às custas de vidas, né, a gente fica muito triste. E eu vejo que aí, no Ceará, em Fortaleza e outros municípios também do Ceará, isso tem acontecido também, né, deputado? O senhor, fala um pouquinho para a gente aí sobre essa questão, assim, como é que estão as liberdades aí no Nordeste, como é que está esse clima lá na Câmara, o pessoal quer fazer alguma coisa ou tem gente trancando para continuar esse deserto na vida de tantas pessoas? Fala um pouquinho dessa prática aí para a gente entrar com a teoria. Eu sempre bato na mesma tecla. Eu acho que nós estamos vivendo hoje fruto de um planejamento. As coisas, no meu entender, não aconteceram assim de forma de uma vez. Ela vem exatamente sendo planejada. Acho que até houve um planejamento. Eu entendo que o Brasil passou por uma doutrinação. Quando eu entrei na universidade como estudante de letras, eu sempre, aquilo que eu repito, o ídolo lá era o Che Guevara. E eu ficava olhando e até achei, na minha ignorância, eu achava que ele era, eu digo, rapaz, que homem bom, que sujeito idealista, depois é que a gente sabe que o cara era um grande matador de gente, né? Um perseguidor, um cara que fez a barbárie. Então, e aí eu cito só esse exemplo, né? E vem todo um processo de doutrinação, de desconstrução, inclusive até do patriotismo, do desrespeito à família, filho sem obedecer pai, filho que não respeita pai, filho que é dono da sua vida, filho que acha tudo de bom lá fora e dentro de casa ele acha tudo
tudo de ruim está dentro de casa, exatamente o pai não sabe de nada, a mãe não sabe de nada, quem sabe é ele ou o amigo dele. Então, a desconstrução de valores tão importantes para a sociedade. Então, isso veio paulatinamente dentro das universidades e depois chegou no ensino médio, né? Depois chegou no ensino mais baixo, depois até hoje eu tenho aqui cidades aqui no Ceará que até crianças na tenra idade está sendo ensinado, tendendo a ser erotizadas, né? E também desconstruídas valores como, por exemplo, você pode ter vários tipos de pais, então pode ser 2 homens, pode ser 2 mulheres, pode ser um homem, pode ser uma mulher, quer dizer, e por aí vai. Então, isso é muito frontal, isso é contundente, isso é exatamente um ataque vital a coisas tão importantes. Terminou chegando até a desconstruções de valores cívicos, né? Onde a nossa bandeira não é respeitada, entendeu? Onde o Brasil tem que pedir para uns caras que estão aqui, por exemplo, da Venezuela, o presidente não tem autoridade de expulsá-los, né? A diplomacia brasileira não pode fazer isso, porque o Supremo diz não, está errado, porque lá eles vão correr risco. Enfim, nós chegamos assim a um limiar muito triste no nosso Brasil, porque partiu do princípio que eles foram desconsiderando primeiro a Deus. E ninguém, nação nenhuma, subsiste afrontando a Deus. Então, passa, no meu entendimento, a grande dívida aqui do Brasil, essa afronta a Deus. Ainda bem que tem um povo cristão, que nós somos maioria, e por isso nós estamos escapando e vamos escapar. E o senhor tocou em eu acho que em 2 fundamentos muito, muito importantes. O primeiro fundamento, que é esse fundamento da desconstrução da nossa educação, não é de hoje. Quando aconteceu a ditadura militar, muitos que eram contrário à ditadura, e veja, a ditadura militar, ela começou, como o senhor sabe, eu li nos livros, o senhor viveu isso. Não estou chamando o senhor de velho, não é isso. Mas você tem uns aninhos a mais do que eu. Claro, né? que tem. E aí o senhor viveu isso, e o senhor lembra, então, que a ditadura militar não era uma ditadura militar. O povo chamou os militares porque nós estávamos vivendo sob a iminência do comunismo entrar no Brasil. Né? Jânio Quadros, em agosto, renunciou, porque Jânio Quadros viu que não podia ser o ditador que ele queria ser, governar sozinho. Ele renunciou. O Jango Gaúcho, né, estava lá na China, acabou ficando ilhado na China, e aí quando ele voltou, ele queria implementar o comunismo no Brasil. Né? E o povo foi para as ruas, o povo não deixou isso acontecer, entrou o exército, assumiu a nação, e a ideia era o exército conseguir expulsar o comunismo do Brasil, arrumar as coisas e logo na sequência convocar uma eleição. Mas aí não foi isso que aconteceu, passaram-se alguns anos, veio o ato institucional número 5, que daí sim, em 69, com o Médici, nós temos daí sim a verdadeira implementação de uma ditadura, o que nós não temos orgulho disso, né? E houve perseguições e tal. Bom, naquele momento... Mas que foi por pouco tempo a prática do AI-5, né? Foram 3 anos. Foram 3 anos, a gente falando aí de 64 até 85, nós estamos falando de 21 anos, né? E 21 anos que teve o Congresso fechado poucas vezes e com AI-5 em todo vigor, foram 3 anos, né? Mas enfim, aí o pessoal fugiu e quem fugiu? Os comunistas fugiram. Sim. Os progressistas, os esquerdistas, e foram para a Europa fazer o quê? Foram para a Europa fazer mestrado, fazer doutorado. Quando voltaram para o Brasil com a redemocratização, pegaram os melhores e maiores postos nas universidades. Foi. Né? Porque existia uma deficiência, né, de doutores. E aí esse pessoal, criado lá na França, com uma ideia totalmente progressista,
com um ensino totalmente laicista, né? Com o ensino que a religião é ruim, que a religião não presta, aquela coisa toda, vieram para o Brasil, galgaram os mais altos postos e começaram a devagarinho mudar, tentar, pelo menos, mudar a cultura nacional. É o que o Mário Ferreira dos Santos, no livro A Invasão Vertical dos Bárbaros, vai dizer isso na década de 70, ele já estava previndo isso. Né? E é exatamente isso que o senhor colocou, esse problema da educação. Né? Aí os caras vão lá, elege Paulo Freire como patrono da educação. Paulo Freire veio com a pedagogia do oprimido. O que é a pedagogia do oprimido? É que o aluno não precisa respeitar o professor, o aluno e o professor são iguais, que é um absurdo. Né? É um absurdo o professor não ter direito de cátedra, não ter direito de repreender o aluno, que a repreensão também faz parte do processo educacional. Né? Disciplina, então... A disciplina, né? Sim, a disciplina faz parte. Né? Faz parte. A repreensão no sentido do aluno fazer silêncio, do aluno prestar atenção, do aluno não querer toda hora ir para o banheiro, né? Mostrar que o aluno errou aqui, que o aluno errou ali. O que o Paulo Freire fala? Paulo Freire diz que não, que o aluno não está errado. É uma outra visão, é um outro ângulo. Tem que ver qual é o ângulo. Sabe? Então é interessante, né? E o Paulo Freire ia falar isso também não está errado? Então você chega num ciclo infinito que nunca ninguém tem razão. Né? É o que nós chamamos de pós-verdade, de relativismo. Então foi isso que se tentou fazer na educação. E por um outro lado, essa total desconstrução da religião. Sim. Né? E, na verdade, no Ocidente, do cristianismo. Então, houve uma desconstrução do cristianismo, que não é de agora, como o senhor disse, o Papa João Paulo II. João Paulo II, tá? Então, antes de Bento XVI, lá na década de 80, já falava que a nova guerra seria contra a cidade de Atenas, a cidade da Grécia e a cidade de Jerusalém. O pensamento grego, o direito romano e a religião de Jerusalém, né? Que é o cristianismo. E foi isso que aconteceu. Né? Então, quando você derruba a religião que forma uma nação, o que você faz? Você derruba os seus fundamentos, você derruba a sua base. Né? O cristianismo ele forma a cultura, ele formata a cultura. E povo sem cultura é povo que está fadado à extinção, está fadado ao fim, a ser conquistado, e qualquer ideologia ser implementada, você acaba com o povo. E foi isso que tentaram fazer com o Brasil, e por providência divina, isso foi interrompido, esse ciclo foi interrompido agora. Né? E nós precisamos, então, fazer a manutenção da retomada do Brasil. Né? E aí eu acho, deputado, que a liberdade religiosa tem tudo a ver com isso. Né? Muita gente fala, e até vou lhe perguntar para o senhor, se já não falaram isso para o senhor, né? Que liberdade religiosa ou é uma forma de ecumenismo, né? Não, liberdade religiosa é uma forma de várias religiões se unirem, né? Ou então é coisa de crente. Liberdade religiosa é coisa dos crentes lá que querem proteger o seu culto. Né? Não sei, já falaram isso para o senhor? É uma coisa menor. Né? Cultuar ali, vão para a igreja, vamos deixar os crentes para a igreja. Né? E a liberdade religiosa ela é fundamental para a democracia. Por quê? Porque antes mesmo da liberdade religiosa, nós temos a liberdade de crença. Sim. E a liberdade de crença ela está estacionada dentro do nosso ser, né? Dentro do nosso coração e da nossa razão. Por quê? Porque enquanto a liberdade de pensamento é onde a gente matuta, né? É onde a gente pensa a nossa ideologia, a nossa matemática, onde a gente raciocina, a liberdade de crença é aquela garantia de eu ter relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus é interno.
O relacionamento com Deus é aquele relacionamento que o deputado Jaziel tem quando ele dobra o joelho, tem quando ele medita na palavra de Deus. É algo do Jaziel, né? É algo seu, até porque a salvação é individual. Então, a crença é o seu relacionamento com Deus. E esse relacionamento, ele advém da onde? Né? Vamos pensar no nosso Deus. O nosso Deus é trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o nosso Deus sempre existiu. E isso é tão magnífico, porque ele sempre existiu e ele sempre se relacionou. O Pai sempre amou o Filho sempre amou o Espírito, o Espírito sempre amou o Pai, e eles vivem em amor desde antes da fundação do mundo, desde sempre. E como nós fomos criados à imagem e semelhança desse Deus relacional, nós também nos relacionamos. Nós nos relacionamos primeiro com Deus, por meio da crença, e nós temos liberdade para fazer isso, e nós nos relacionamos com os outros. Quando nós amamos o nosso próximo, quando nós falamos de Jesus para o nosso próximo, quando nós cultuamos a Deus com o nosso próximo, né? Então, nós, a partir da crença, nós fazemos todas as outras coisas. Porque, veja, deputado, é um transbordar do que nós temos interno. Internamente, nós amamos a Deus. E como a gente ama a Deus, isso é tão forte que isso transborda e faz amar o nosso próximo. Por isso que Jesus disse, quando foi perguntado quais os 2 principais mandamentos, ele disse, primeiro ama teu Deus. Eu amo meu Deus dentro de mim. Isso. E depois isso transborda e você vai amar o teu próximo. Né? E quando eu amo o próximo, eu me interesso com as coisas da cidade. Eu me interesso com as coisas da nação. Eu me uno com o meu próximo em busca do bem comum, em busca de uma fortaleza melhor, em busca de um Ceará melhor, em busca de um Nordeste melhor, em busca de um Brasil melhor. Então, eu me uno com as pessoas, inclusive com as pessoas que não professam minha fé, porque mesmo elas não professando minha fé, elas foram criadas por Deus e eu amo elas porque Deus ama elas. Eu me relaciono com pessoas que não são da minha fé. Por quê? Porque eu quero o bem dela e eu quero o bem da cidade em que nós estamos. Bom, isso tudo eu estou falando aqui na teoria, mas vamos para a prática. Teve uma pesquisa, deputado, dos Estados Unidos, lá uma agência norte-americana, o nome é Pew Research Center, tá? Eles fizeram uma pesquisa em 26 países. 26 países. O Brasil foi um país. Eles pesquisaram o seguinte, qual a porcentagem de pessoas no Brasil que vão para a igreja? Sim. O senhor sabe? Qualquer igreja. Igreja, centro espírita, terreiro, enfim, que vão para o templo. Qual é a percentual que o senhor acha? Que vão, assim, de forma regular. Acho que é uns 40%. 90%. 90% vão pelo menos uma vez por mês. Muito e uma alto. vez por mês dá para considerar regular. Sim. Né? Uma vez por mês vão na igreja. Sim. Tá? Na igreja, enfim, nos templos. Tá? Sim. Desses 90%, e aqui é o que eu quero dizer, 35% se engajam em causas sociais. 35% estão engajados em causas sociais. O que significa isso? Isso significa que 35% se importam com os outros e se importam com a cidade. Porque se engajar em causa social é buscar o bem comum, Sim. é buscar o bem das pessoas. Né? Bom, quantos brasileiros nós temos? 200 milhões. 90% é 180 milhões. 35% de 180 milhões é quanto? É 60 milhões. 60 milhões de brasileiros se importam com os outros. Bom,
Agora vamos pegar uma outra forma de participação popular, que o senhor conhece bem, o senhor como deputado, de repente até o senhor estava lá quando voltaram essa lei e tal, que é o Portal da Transparência. Sim. O Portal da Transparência, as pessoas podem fazer pedido de informação para ver como é que como é que a cidade está, onde é que o dinheiro está indo e etc. Né? Sabe quantas pessoas fizeram pedido de informação ano passado? 150 mil. 150 mil pessoas. No Brasil inteiro, no ano inteiro. Isso representa 0,06% do Brasil. Enquanto a igreja, a religião, e essa igreja que é a maioria cristã, porque 90% da população brasileira é cristã, 88% são cristãos. Né? Então, enquanto a igreja, 35% se preocupa com a cidade, fora da igreja, 0,06%. Agora eu vou fazer a última pergunta. O que a democracia precisa? De pessoas que se preocupam com a cidade ou de pessoas que não estão nem aí? Vou fazer a pergunta para o senhor. Pessoas que se preocupam com a cidade. Isso faz parte porque democracia, né, é o exercício do povo pelo povo. Então, tem que estar dentro desse contexto aí. Já diria Abraham Lincoln, democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Como o senhor acabou de dizer, 35% das pessoas que se envolvem com a igreja, pelo menos uma vez por semana, se preocupam com o povo, se preocupam com as pessoas. Então, deputado, liberdade religiosa é fundamental para a democracia. Se nós temos uma democracia hoje, só temos uma democracia de verdade, não uma democracia no papel. Não uma democracia no papel, nós só temos por causa da igreja. Veja, então, a democracia não é só votar e ser votado a cada 2 anos. Isso é o que os teóricos chamam de democracia formal, de igualdade formal. Ou seja, uma igualdade que a lei manda. Né? Eu vou votar porque a lei manda. Né? Então, Norberto Bobbio, que é um grande jurista aí, ele coloca 9 condições para uma democracia. E essa é apenas uma. As principais condições é participação popular. E a igreja é o motor da participação popular. Então a igreja... esse universo aí de gente cristã, né? Esse universo de gente que está na igreja, né? Então, é uma garantia dessa liberdade religiosa para nós. Não é isso? Já que a maioria segue, né, tem alguma religião, então isso nos dá a sustentação que nós temos de garantir essa liberdade religiosa. Né? Além do que está na Constituição, no artigo 5º, inciso 6, né? Que é inviolável, né? A liberdade de consciência e de crença e o livre exercício do culto. Né? Exatamente. Isso nos garante. E o preâmbulo da nossa Constituição faz referência a Deus. Né? Então, está dentro disso aí, dessa sua... Exatamente. A Constituição, ela retrata o que o Brasil é. Sim. A Constituição é o nosso documento fundante. E ela obriga o Estado e os governantes a cumprir a consciência nacional. Pronto. E o brasileiro é um povo religioso. O brasileiro é um povo que ama o seu próximo, porque lá dentro da consciência dele, né, da alma dele, ele se relaciona com Deus. Sim. E ao se relacionar com Deus, vai aquela algo que eu falei no começo, ele se relaciona com os outros. Tá. E o senhor está falando de patriotismo e de bandeira nacional, né? O senhor falou antes. O que tem na nossa bandeira? Tem as estrelas, que representam os estados,
A E o estrela que que que, e o, representa a sim. e o que que as estrelas formam? Eles formam a federação, né? Os estados. Mas olha, pega uma bandeira aí e depois o senhor olha para a bandeira, ou então fecha os olhos, o senhor vai lembrar. O Elas céu, formam uma cruz. o cruz. Sim, sim, sim. Elas formam a Ah, cruz de uma Cristo. cruz, sim, tá certo. É, tá Elas certo. formam a cruz de Cristo. A Sim, bandeira nacional tem lá no centro dela a cruz de Cristo. certo. Porque a cruz de Cristo permeia a consciência nacional. Quando os positivistas, os maçons que deram o Sim, golpe, que foi o verdadeiro golpe que o Brasil teve, lá do Brasil Império, né? sim. Ali foi um golpe mesmo. Eu sou republicano, mas ali foi dado um golpe, né? No Império. Eles tiraram a monarquia e fizeram uma república toda atravessada, né? As avessas, toda Isso, atravessado, teve isso, traição ali, foi bem isso. feito. Mas, enfim, Certo. aquele pessoal que eram positivistas, que eram maçons, que eram pessoas, assim, contrárias à igreja, Augusto Conte foi o espírito da Do República positivismo. Velha. Isso. E mesmo assim, deputado, esse pessoal pensou assim, ali, Rui Barbosa, né, essa galera aí, pensou o seguinte, olha, o povo ele é religioso, o cristianismo está totalmente ligado ao Brasil. Nós precisamos manter o cristianismo na consciência do povo, senão o Brasil vai se desmanchar. Como aconteceu aqui na América do Sul, com tantas Sim, republiquetas aí, sim, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela. sim. O que une o povo brasileiro não é a língua, é a fé. É a fé. É. Veja, Rio de Janeiro, a arquidiocese do Rio de Janeiro vinha até Porto Alegre. A freguesia do Rio de Janeiro vinha até Porto Alegre, né? Então, veja como era a consciência nacional. E isso muitas vezes, e aí o senhor foi brilhante no começo, porque o que o pessoal tentou, Paulo Freire e companhia, desconstruir a consciência nacional. Nossa amálgama, né? O que é amálgama todo o Brasil? É a fé dos brasileiros, né? Então, por isso que eu sempre digo que a liberdade religiosa é fundamental, porque ela garante que a gente tenha fé. Antônio Gramsci, marxismo cultural, né? Marxismo cultural. Né? Exatamente, né? Pelas escolas, né? Ele diz assim, olha, já que não dá para impor o marxismo à força... Exatamente. Nós vamos aqui doutrinar, né? Doutrinar. Foi esse trabalho aí que foi feito durante 30 anos, né? Durante 30 anos e só agora que a gente acordou, né? E eu até vou dizer para o senhor, por algum tempo eu achava que nós tínhamos acordado tarde. Sim. Né? Que não ia mais adiantar. Mas eu tenho visto assim as manifestações, as pessoas indo para a rua, né? É tão forte, né? O cristianismo ele é tão forte que eu acho que a gente acordou a tempo. Eu acho que a gente acordou a tempo. E isso aí nos empolga, nos inspira. Eu fico muito feliz por saber que nós acordamos, né? E que já que nós temos esse grande universo de gente que pensam assim, e aí que está o erro desse pessoal que faz esse marxismo cultural e que prega socialismo, né? Que confunde filantropia com expoliação, né? Então, esse pessoal todinho que tenta fazer essa confusão na cabeça da gente, eles são ignorantes, primeiro, que não conhecem a Deus, porque a Bíblia diz que chegai-vos a Deus, ele chegará a vós. Eles não querem chegar a Deus. Então, eles nos tratam como se nós fôssemos uns seres inferiores, que não temos conhecimento de nada, que eles é que têm a cultura do mundo todo na cabeça deles, quando, na verdade, eles não conhecem nada, eles conhecem mesmo só essa doutrinação que eles aprenderam, né? E aí eles querem nos desclassificar, né? E inventam qualquer pretexto para atropelar o exercício da nossa fé, né? Então, e aí eu quero citar, por exemplo, esse negócio agora que nós estamos vendo aí no Supremo Tribunal sobre essa história
do poder, do abuso do poder econômico, né? Aliás, eu ia do falar poder religioso, né? Do abuso do isso. poder religioso. Aí você vai ver, na nossa Constituição, não fala nada sobre abuso de poder religioso. Fala de poder econômico, né? De outros poderes. Por exemplo, alguém que tá... Poder midiático, né? Poder das comunicações, né? Exatamente, né? Mas não fala de abuso de poder religioso. Inventaram isso aí para tentar, sim, nos perseguir. Isso aí chama-se perseguição. Mas nós não somos bobos. Nós sabemos que não existe isso, né? Então, agora, nesses últimos dias, nós estamos vivendo isso. O ministro Fachin deu essa interpretação. Já tinha havido tentativas anteriores em 2017, 2018, né? 2017 e 2018 e agora 2020. Quer dizer, mas nessas duas tentativas, tanto o TSE como declarou que não tinha referência na Constituição para nós sermos enquadrados. Não existe isso. Né? Então, eles tentam nos provocar e nos fazer assim, né? Vocês não podem exercer essa liberdade de identificar e combater o mal. Eu acho que é por aí, né? Então, fico feliz quando eu vejo pessoas como o Tiago, como o Jaziel, como o Ruth, como a doutora Silvana, enfim, uma multidão de gente que entende que isso aí é uma tentativa de nos calar, né? E de pensar que nós vamos cair nessa história desse convencimento que eles têm para nos dar sobre essas invenções que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Você concorda? Eu concordo totalmente com o senhor. O senhor colocou muito bem, lembrou muito bem da questão do abuso do poder religioso. Nós temos um tripé no nosso direito eleitoral, que é o Código Eleitoral, a Lei das Eleições e a Lei Orgânica dos Partidos Políticos. E nenhuma dessas três leis fala em abuso do poder religioso. Existe abuso do poder econômico, abuso do poder político e abuso midiático, né? Abuso das empresas de comunicação. Não existe esse abuso. E eu li o voto do ministro Fachin, e o ministro Fachin ele conduz muito bem os seus votos, os seus votos são muito inteligentes, né? E ele foi muito bem assim no início do voto. Ele fez toda uma demonstração da importância do catolicismo e do protestantismo para o Brasil. Ele fez todo um histórico, né? Mostrando a influência da fé para o povo brasileiro. Chegou até agora na colisão pelo Evangelho, numa carta que teve da igreja aí nas eleições, que eu até assinei essa carta também, orientando os cristãos a como se envolver na política, em uma última carta recente aí, assinada pelo pastor Frank Ferreira, pelo pastor Augusto Nicodemos, e tantas outras lideranças. Então, aí daqui a pouco, ele parece que dá uma volta assim, de 180 graus, sai da luz, vai para a sombra e diz, tá, mas é o seguinte, os crentes são... Ele não disse isso, mas parece, olha o que parece. Os crentes são tudo burro, tudo ignorante. Um pastor vai lá e diz que tem que votar no Jaziel, todo mundo vai votar no Jaziel, e aí não tem competição eleitoral, porque eleitoral precisa de... o princípio da eleição é o princípio da concorrência, né? Da isonomia. Da isonomia e tal. Então, o Jaziel, porque é crente, vai ter o voto de todo mundo, e o Pedrinho, que não é crente, vai perder a eleição. Bom, se fosse assim, 88% do Congresso tinha que ser cristão, ou católico ou protestante. E não é. E eu aqui no Ceará tinha tirado 300 mil votos. 400. Pois é. Pois é. Não é assim. Então não é assim que funciona. E se fosse... Porque assim, influência é natural. A influência nos move. Né? Nós somos influenciados por aquelas pessoas que nós admiramos, que nós gostamos. Isso. Nós somos influenciados pelos nossos líderes. Perfeito. E o senhor
Muito boa a sua abordagem. Exato, muito né? bom. Então o pastor, o padre, o sacerdote, o rabino, eles são líderes. E a Sim, função deles é influenciar as pessoas. Porque sim. aí nós vamos voltar para o que eu estava falando lá na teoria, né? O que é liberdade de crença? Liberdade de crença nos move. Nós só Sim. temos liberdade econômica, deputado, porque de manhã nós acordamos e nós agradecemos a Deus pelo dia e nós queremos trabalhar. Por Sim. quê? Porque isso é bom. Porque nós temos ânimo de vida, né? E aí a gente vai lá e trabalha. Então, tudo que a gente faz, uma profissão, liberdade profissional, estudar, tudo é para honrar e glorificar a Deus. Né? A nossa principal motivação é glorificar a Deus dentro daquilo que, né? Quer comamos, quer Dentro daquilo bebamos. que ele nos chamou, né? Quer Comamos, quer comamos, bebamos, exatamente. quer façais qualquer coisa, né? É verdade. E aí, para você e ver, aí sim, diga. o Supremo autorizou, né? Propaganda nas universidades. Viu? Né? Então, a universidade é diferente. Pois nós vivemos em vários Brasis. Né? E aí a gente vai de novo voltamos para o abuso do poder religioso e uma pergunta que nós precisamos fazer, e de repente o senhor pode fazer na tribuna, que o senhor é a nossa voz, o senhor nos representa, e perguntar lá na tribuna, tá, e cadê o abuso do poder sindical? Sim, exatamente. Cadê o abuso do poder universitário? Cadê o abuso dos professores? Isso. Cadê o abuso do poder judiciário? Sim, perfeito. Então, esses sim são abusos, que são pessoas que se unem para tomar o poder. Isso. Agora, a igreja se une para tomar o poder? Nunca. A igreja se une para levar as pessoas ao céu, à cidade celeste. E enquanto nós estamos na terra, para promover o bem comum. E aí está a pesquisa que eu falei, né? De engajamento social. Isso, Tiago, se o homem quiser, porque não tem quem respeite mais a autonomia e a liberdade do que Deus. É um princípio de Deus a liberdade. Então, exatamente. Deus não nos fez robôs. Ele não nos fez. Ele fez homens pensando que tem o direito de escolher Deus ou não escolher. Então, é por aí, não é? Sim. Nós somos libertos em Cristo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? E aí Paulo escreve aos Romanos, né? E mostra a importância da liberdade para os cristãos, a liberdade em Cristo. Então, nosso Deus é um Deus de liberdade. Sim. Mas é natural que a gente acaba exercendo influência nas pessoas, né? Sim. Isso é do processo democrático. Sim. O que é a democracia? A democracia é a pluralidade de pensamentos no espaço público, em que a maioria exerce o poder, mas a minoria tem voz e a minoria tem as condições para se tornar a maioria. Pronto. No momento que o Fachin diz que não pode, que existe abuso do poder religioso, ele está dizendo que essas pessoas não podem nunca chegar ao poder. Exatamente. E aí você acaba com o princípio básico da democracia. A igualdade, você pode votar e ser votado. Né? Exatamente. E tem acesso a todos os graus, e você tem a possibilidade de você chegar no poder. Mesmo sendo minoria. Isto é democracia. Por que a China não é democrática? A China não é democrática porque só tem um partido político. Pode ter eleição, mas se você não tiver naquele único partido político, você nunca vai chegar no poder. Então isso não é democracia. Não é democracia. Né? Não é democracia. Então não tem liberdade religiosa, né?
Não, Então, não. é um regime fechado, né? É um regime de exceção, é um regime que não tem propriedade, direito à propriedade, né? Então, por aí vai, por aí vai. Sim, sim. Primeiro o que se faz, né? Primeiro a gente mexe na crença. Sim. Por quê? Por quê, deputado? Porque se o Estado, olha só como isso é grave. É grave, é. Se o Estado tiver o direito de mexer no que é mais sagrado, ele Sim. pode fazer qualquer coisa. Por isso, essa é a minha revolta aqui do Ceará. Nunca eu concordei que essa intromissão do Estado nas igrejas. As igrejas nunca eram para ter sido ficado de portas lacradas. Elas têm representantes, né? Nós temos garantido na Constituição o direito ao culto, né? Então, nós fomos o quê? Nós fomos tolhidos, passamos a viver no estado de exceção, e aí não é ser rebelião, não. É ser consciente dos direitos. E eu nunca assimilei, nem assimilarei essa atitude que houve dos governadores interferir no culto, porque deveria ter passado por quem? Por uma conversa com os pastores, e os pastores, sim, os padres, os bispos, essas autoridades eclesiásticas, eles amam a igreja e amam os fiéis, jamais eles iriam colocá-los em situação de risco. O que houve foi o quê? Foi uma velocidade em pegar e dizer assim, agora nós temos até a chave da igreja. Mas a chave da igreja ninguém tem, homem nenhum tem, porque está escrito. Amém. Eis que abre diante de ti uma porta, né? E que ninguém pode fechar. Então, ninguém vai fechar a porta da igreja do Senhor Jesus. Então, por isso é que eu não fiquei revoltado com o que aconteceu, com o que está acontecendo aqui no Brasil, porque há uma combinação. Você vê que o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, pega o artigo 23, interpreta como quer e dá autoridade aos governadores, deixando o presidente da República à margem. Quer dizer, um decreto do presidente da República aqui no Ceará e nesses estados não vale nada. Então, é uma situação que a pessoa não entende, né? Só mesmo quem estuda a lei aí que pode entender se é que existe justificativa. Eu estava até pensando... Eu não entendo também, eu não entendo. Se tiver alguém que entende, o senhor pede para me ligar, para me explicar. Não, deixa a palavra. Eu estive até pensando, Tiago, da gente fazer uma PEC em cima desse artigo 23 para fazer em caso de pandemia, calamidade pública, interesse público. Isso aí passaria a ser combinado com o presidente da República, o presidente da República assumiria a situação. Mas pensei, e se amanhã nós não tiver um presidente que pense como a gente pensa? Aí nós vamos dar mais autoridade a quem já quer dominar tudo, né? Contra nós. Então, eu cheguei à conclusão que é muito melhor nós despertarmos a consciência de que eles não estão nos enganando. Nós não vamos deixar ser enganados por essa situação. Nós vamos para cima e vamos reagir e vamos também saber escolher os representantes. Por isso é que eu digo que as pessoas... Isso é chave. Chave. Escolhe bem os representantes. Vê quem é que está oprimindo e diz assim, você está fora. Está fora. Sim. Você não nos representa. E nós temos o direito de escolher o nosso representante, dizendo, você não me representa, então você não vai ter exatamente meu voto de confiança. E assim, além de votar no representante certo, como é que eu sei quem é o representante certo, né? Muitas vezes chega lá na hora da eleição, eu não conheço quem eu vou votar, eu voto em qualquer um. Pronto. Eu sei quando eu participo da cidade. Epa. Eu participo, eu sou atuante, eu quero saber o que acontece. Pronto. Isso é fundamental. Eu participo de ONGs, eu participo de associação, eu participo da igreja, eu vou na favela, eu ajudo os pobres, eu vou lá na Câmara de Vereadores saber o que está acontecendo. Isso é cidadania. Né? E outra coisa importante também, e o senhor falou no começo, né? Se o que aconteceu hoje, agora, né? Hoje que eu estou dizendo é a partir de março, tivesse acontecido há 10 anos, ou melhor, há 20 anos,
o cenário seria outro. Porque eu acho, deputado, que por mais que nós acordamos, muita gente está adormecida. Sim, Eu sim. vou dar um exemplo para o senhor que aconteceu comigo, tá? Isso em março. Aqui no Rio Grande do Sul, como todo estado, tem a OAB, né? Sim. A OAB que deveria ser uma defensora das liberdades e se acadelou, se Sim, acovardou, sim, né? Bom, sim. aqui no Rio Grande do Sul, a OAB ela está sendo presidida pela centro-esquerda. Não é esquerda, mas é centro, centro-esquerda e tal, Sim, né? Tanto que eu pedi para criar uma comissão de liberdade religiosa e engavetaram. sim, Engavetaram, né? Aqui sim. é um dos poucos estados do Brasil que não tem uma comissão de liberdade religiosa na OAB. Essa vergonha que o gaúcho ostenta. Mas ok. Aí nós criamos um grupo de advogados, com mais de 100 advogados liberais, Sim. né? Advogados de direita, advogados que querem princípios de liberdade econômica, aquela coisa toda, estilo Paulo Guedes, tá? Sim. Beleza, daí tem um grupo de WhatsApp, aquela coisa ali, conversando, e eu estou no grupo. Aí acontece que em março, o nosso presidente aqui, que nós temos um presidente aqui em Porto Alegre, que é o Marquesan, que manda Sim. muito mais que o Bolsonaro, Ah, né? Aí o nosso presidente, que na verdade eu até estou chamando ele de imperador, o nosso é, imperador, é oligarquia, né? Nelson, Oligarquia. oligarquia. Nelson Augustus Marquesan Júnior, Sim, que foi deputado federal há muito tempo, né? sim. Simplesmente decretou, fechou a igreja, fez o escambau. E uma das coisas que ele fez, em março, não tinha ninguém com Covid aqui. Sim, Ninguém. Só tinha Covid aquele que vem de fora, não tinha sim. Covid comunitária ainda, Certo. tá? Sim. O que ele fez? Ele disse no decreto que não poderia ter mais de uma pessoa num cômodo dentro de casa que fosse inferior a 4 metros quadrados. É um gigante. Isso está na lei. Ele diz assim, ó, dentro da tua casa, Tiago, dentro do teu banheiro, porque o meu banheiro tem 4 metros quadrados. Dentro do teu banheiro, tu não vai poder tomar banho com a tua esposa ou tu não vai poder dar banho na tua filha de 3 anos. Porque eu estou dizendo que no teu banheiro só pode entrar uma pessoa. Quer dizer, o ditador tomou gosto, né? E assim, no meu banheiro ele se meteu. Aí o que eu fiz? Pô, isso é um absurdo. Fui lá no grupo falar, nesse grupo com 100 advogados, Sim. 100 advogados liberais, e fui dizer no grupo, olha aqui, gente, que absurdo, nós somos advogados, vamos entrar na justiça contra o Marquesan, o cara está dizendo que eu não posso dar banho na minha filha no meu banheiro. Sabe o que disseram? O Marquesan está certo. Ele quer proteger a nossa saúde. Mas é isso que eles... Esse é o engodo deles, né? Aí eu disse assim, mas gente, a minha filha mora comigo. Que diferença faz eu entrar com ela no banheiro ou não para a saúde? Se eu pegar Covid, ela vai pegar Covid. Se não pegar é por causa da imunidade dela, não tem como. Professor Ives pegou Covid, a Ângela pegou Covid. Entendeu? Não. Se o senhor pegar Covid, a doutora Silvana vai pegar Covid. Se não pegar, é por causa da imunidade dela. Enfim, mas a probabilidade é altíssima. Os advogados me xingaram, disse que eu estava sendo um rebelde, que eu não estava nem aí para a saúde das pessoas. Eu saí do grupo. Então, veja, advogados de direita, liberais, apoiando esse absurdo. Então, deputado, o que eu estou vendo é que conseguiram até mesmo desconstruir o conceito de liberdade. Pesado. Porque o lar é inviolável, né? Não, o lar é inviolável. O lar é inviolável. Está escrito na Constituição. A liberdade é inviolável. A liberdade religiosa é tão importante, deputado, que se tiver guerra, não existe o capelão militar. Sim.
que fica junto lá na guerra para as pessoas poderem, os soldados poderem orar, poder rezar. Sim. Na guerra tem culto. Sim. Na guerra. Na guerra. Pois é. Na guerra tem culto, tio. Sabe? Então, eu realmente estou preocupado, porque já diria Joaquim Nabuco, lá no século XIX, Joaquim Nabuco dizia que quando tiram a liberdade, nunca mais ela vai ser devolvida como era antes. Sim. Essa é a minha E preocupação. tiraram as nossas liberdades. Essa é a minha E preocupação. tiraram. Nós, em Porto Alegre, nós somos uma das cidades com menos Covid no Brasil, capitais, e o shopping está fechado. Pois é. Não tem restaurante, os restaurantes estão fechados. Está tudo fechado em Porto Alegre. Esses trabalhadores, esses empresários, essas pessoas vão viver do quê? Eles querem... E eu vou lhe fazer uma pergunta. E se a gente tiver um surto de sarampo, será que não vão também acabar com a nossa liberdade? É verdade. Qualquer coisinha agora, né? Eles querem deixar o Brasil num ponto que não saia dessa situação. Eu acredito que sim, né? Porque eles querem que o governo dê dinheiro à vontade, né? Porque aí fazer caridade com o dinheiro ali, né? Então, eles querem que dê dinheiro a ponto de que tenha que produzir moedas para aumentar, aí chegar ao caos, né? Aí além chegar ao caos. Aqui no Ceará se diz assim, além do coice a queda, né? Né? Então é absurdo, não se pensa na nação, não se pensa no povo, e aí eles vão assim passo a passo querendo tratorar nossa liberdade, né? Nossa economia, e dizendo ainda que está fazendo isso para o nosso bem. Porque vou ajudar você a sobreviver. Né? Existe um princípio básico aí em direito que eu não vejo os advogados falarem isso. Assim, muitos, né? Alguns falam e tal, mas eu fico preocupado, sabe? Que é o seguinte, que é a teoria limite dos limites. Tá? Ela é bem simples. Para você restringir uma liberdade, que é possível restringir uma liberdade, mas para você restringir uma liberdade, você só pode restringir em questão de saúde pública. Tá? Isso está lá no artigo 18, item 3 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Mas você tem que ter um meio adequado para promover o fim de forma razoável que restrinja o mínimo possível a liberdade. Isso. Não é isso que está sendo feito. Não. Restringe a liberdade, que se dane todo mundo, que depois a gente vê. O direito de ir e vir, que foi restringido, aqui foi restringido, né? Você não podia estar no lugar público, não podia entrar numa cidade, não podia passear. Pessoas foram aqui coagidas. Então, virou um estado de exceção. Foi isso que nós recebemos. Né? Eu digo, o Brasil gastou tanto dinheiro. Esse pessoal, a grande maioria desse pessoal passou universidade pública, não gastou nem um tostão para ter a sua formação. E aí, o pagamento que dá para o Brasil é isso aí, sendo um antipatriota, uma pessoa ingrata com a sua pátria, né? Indo amar a regimes ditatoriais como Venezuela, Coreia do Norte, que aqui não vejo, nesse Congresso eu não vejo desse pessoal de esquerda uma vez falar contra o sofrimento desse pessoal da Venezuela. Não vejo uma vez falar contra o sofrimento da Coreia do Norte e até mesmo da China. Eles acham bom. Mas eu vou dizer para o senhor, a esquerda vermelha, né? Sim. Essa esquerda comunista, socialista, eles são contraditórios. Veja a questão do aborto. Né? Nós sabemos, por estudos simples, que nos países que é liberado o aborto, quem mais morre são mulheres. Sim.
Tá? Por quê? Pelo que a gente chama de sex selection. Fica grávida, é menina, aborta. Fica grávida, é menina, aborta. Fica grávida, é menina, aborta, até chegar o menino. Depois que tem o menino, aí pode ter menina. Isso acontece no Reino Unido, na China, que só pode ter 2 filhos, né? Agora só pode ter 2, antes era só 1. É o seguinte, teve o primeiro, é menino. O segundo vai ficar abortando... Não, desculpa, teve o primeiro, foi menina. O segundo vai ficar abortando até ser menino. E agora eu vou lhe perguntar, por que as feministas não fazem passeata contra o aborto de meninas? O senhor já viu? Não, não. Não existe. Não. Fazem passeata pelo aborto, mas contra o aborto de mulheres, contra o aborto de meninas e de negros, que são os que mais sofrem com o aborto. Tudo com a boca calada. Né? Tudo quietinho. Tudo quietinho. Então, é realmente absurdo. Acho que está chegando o fim da nossa live aí. Mas é triste, é absurdo. Mas nós precisamos botar a boca no trombone. Sim, sim. E o senhor é a nossa voz. O senhor tem o microfone na mão, o senhor está lá na TV Câmara, muita gente está começando a assistir a TV Câmara. Sim. Então, o parlamento ele é importante, porque o parlamento é onde as ideias circulam. Perfeito. As ideias circulam no Brasil inteiro, mas é que lá circulam mais perto da fonte onde acontecem as leis. As leis. Perfeito. Entendeu? Então, o senhor está... As ideias lá tornam-se leis. Tornam-se leis. Tá? Vai influenciar a vida da gente. A vida da gente. Então, o senhor está lá na fonte, né? Isso. Como Matrix, no filme Matrix, lá que tinha as fontes, né? O senhor está lá na fonte. Então, o senhor precisa reverberar, o senhor já está fazendo isso. O que o senhor precisar de mim, o senhor conhece o nosso livro, né? Do direito religioso aí. O que o senhor precisar de mim, o que o senhor precisar do IBDR, que é o Instituto Brasileiro de Direito e Religião, que tem como presidente de honra o doutor Ives, que o senhor fez uma live ontem, né? Que é uma pessoa espetacular, tem mais de 200 livros escritos, o professor Ives. Fantástico. Né? Ele é fantástico. O reverendo Davi Charles Gomes é o presidente do nosso conselho, o pastor Frank Ferreira, o pastor Jonas Madureira, né? Então, o que o senhor precisar de nós, do direito religioso, para escrever, para lhe ajudar nos seus discursos, para lhe ajudar em projeto de emenda constitucional, conte conosco. Né? Porque nós somos chamados para servir.